Quadrado, doutora Jéssica. Vou botar aqui no silencioso. Muito bem, meus amigos, muito boa noite. Está começando o programa Campeões do Vestibular e hoje com uma temática super especial. Quero aqui saudar a todos que estão acompanhando aí no bate-papo, desta live. E olha a temática de hoje, República Velha. É o primeiro episódio de uma série que vamos fazer aqui, revisando toda a história republicana. E hoje, é claro, para abrir essas lives de história, a grande professora Jéssica Souza nos dá a honra. Professora, boa noite, viu, professora? Que prazer. Seja bem-vinda ao Campeões do Vestibular, mais um ano, né, professora? Mais um ano. Ano passado eu estava aqui, mais ou menos, acho que foi em junho, mais ou menos por aí, e é um prazer estar de volta. O Helder, meu mestre. Ah, meu Deus do céu. Sério, meu mestre. E a voz mais invejável dos professores. Que entre os nada, professores. Jéssica. Helder, você já ficou rouco alguma vez na sua vida? Não acredito. Já. Não tem como, não. Eu fico o tempo inteiro, mas com essa voz aí de locutor que dá inveja até no finado Lombardi. Vixe, rapaz. É isso aí, Silvio, né? Olha, professora Jéssica, é uma satisfação enorme tê-la aqui no Campeões. Eu tenho certeza que a galera que está nos acompanhando nessa live, olha, nós temos alunos de várias escolas, daqui a pouco a gente vai mandar aqueles alôs, né? E assim, tenho certeza que esse pessoal hoje vai ter aí uma super revisão. República Velha, primeira parte da história republicana, importantíssimo. Quero também, Jéssica, aproveitar, e saudar aqui o meu grande amigo J. Lima, que na semana passada estava aqui. Nós fizemos uma live de História e Química, foi bem bacana, falamos sobre as armas químicas na Primeira Guerra Mundial. E foi, assim, uma live bacana mesmo. Então, professor J. Lima, grande abraço, meu amigo. Sua live foi um sucesso aqui no Campeões do Vestibular. Bom, Jéssica, nós temos uma hora para revisar um período aí bem extenso, não é verdade? Sim. Então vamos começar, vamos entrar aqui na nossa apresentação, ok? E vamos começar então, pessoal, falando justamente sobre a República Velha. Olha só, então, olha aí, período republicano. O que é isso, hein, Jéssica? Como é que a gente vai estudar isso daí? Gente, que maravilha é falar sobre República. E outra coisa, ó, falar sobre República é tipo uma história sem fim. Não tem mais volta. Por quê, meu filho? Porque a gente tá vivendo esse período, galera. A gente tá vivendo a República. Então, olha que legal vocês entenderem o contexto histórico, entender tudo que se formou, tudo que aconteceu até os dias de hoje. Lembrando que vai ter outras lives, né, Helder? Com certeza. O Helder vai tratar sobre Era Vargas, vai tratar até o governo Michel Temer. Helder, tu vai ter coragem de tratar sobre o tema? Olha, Fora Temer, não tem fora Temer. Vamos ter que fazer essa análise, né? Afinal de contas, como bons historiadores, né, Jéssica, a gente comprometido sempre com fontes históricas, a gente tem que essa tarefa árdua, né, de levar a verdade. A verdade é, evidentemente, né, bom, se é que existe a verdade, né, Jéssica? Tem toda essa questão filosófica por trás, mas a gente tem um compromisso com as fontes, com os documentos, enfim, doa a quem doer, não é verdade? Eita. Sem problema, minha amiga. Olha só, a gente vai... A gente... Já acontece aqui direto, viu, Jéssica? Olha só, a gente vai falar então sobre República Velha. Então a gente tem aí um período bem extenso, não é, Jéssica? E a República Velha, a gente sabe que ela é dividida em duas grandes partes. Sim. República Velha, gente, ela vai de 1889, com a proclamação da República, até 1930, com a Era Vargas. Então, dentro desse período, que é chamado de República Velha, e detalhe, quem deu esse nome de República Velha foi o próprio Vargas, Getúlio Vargas, porque ele queria falar que tudo que veio antes do período dele era considerado velho, era considerado atrasado, né? Isso. Então, a galera, esse contexto histórico, eles não se denominavam como República Velha. Isso veio só depois, né? Então, nesse contexto, gente, existem dentro da República Velha dois momentos que a gente vai trabalhar hoje: a República da Espada e a República Oligárquica, tá? Dentro da República da Espada, vamos tratar sobre o governo provisório, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e para frente República Oligárquica, beleza? Exatamente, exatamente. Olha aí, para o pessoal não perder a ordem cronológica, a gente, em outros programas, como eu disse, são 5 episódios dessa série
Brasil República. A gente vai falar, viu, Jéssica, aqui com outros amigos nossos que virão. Era Vargas, República Populista, vamos falar sobre a ditadura civil-militar e vamos falar sobre a República Nova. Então tem muita coisa pra gente revisar aí. Ditadura 2 horas, viu? Ditadura 2 horas. Mas enfim, vamos agora falar sobre República Brasileira, e a gente sabe que tudo começa com a proclamação da República, Jéssica. Como foi isso? Isso mesmo. Primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, vamos como eu falei para vocês, dentro dessa ideia de república, a gente vai tratar sobre a República da Espada, que foi o primeiro momento que vai se iniciar. Em 1889 a gente vai ter um governo provisório que vai ficar até 1891, e aí em 91 entra Marechal Deodoro da Fonseca, né? Primeira coisa que a gente tem que saber, e é uma coisa que eu acho que os alunos vivem vendo nos livros de história, que o povo, a população, assistiu de forma bestializada à proclamação da República. Bestializada por quê? Porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles achavam que era só uma parada militar, como sempre acontecia. Eles não tinham noção da proporção que era aquilo ali. E outra coisa, gente, o próprio Partido Republicano foi avisado 4 dias antes do que ia acontecer. E aí eles foram chamados para ficar, tá acontecendo realmente uma proclamação da República, então venham para cá para mostrar à população que realmente está acontecendo, né? Mas a gente sabe que os militares, Marechal Deodoro da Fonseca, é ele que vai iniciar essa proclamação, né? A gente tem, dentro desse contexto, 2 momentos, 2 ideologias, né? Que são os deodoristas e os positivistas, né? Os deodoristas eram uma galera que não tinha noção do que era ainda a República. Muitos deles nem eram republicanos, para falar a verdade. O que eles queriam era salvar o exército. Então eles sabiam que no Império o exército estava indo de mal a pior. Então o exército ia ser salvo por causa da proclamação da República. E os positivistas, gente, eles já tinham uma ideia mais de desenvolvimento material, de desenvolvimento social. Então, enquanto os deodoristas eles queriam salvar o exército, os positivistas eles queriam salvar a pátria. A gente pode falar isso, né? E aí o povo ele vai assistir bestializado essa proclamação e só mostra, Helder, o que é que a República ela vai ser, né? Os moldes da República. Exatamente. Que o povo ele vai ser completamente excluído desse novo período, né? Até porque, Jéssica, a proclamação ela ocorre, na verdade, na madrugada do dia 15. Sim. Então, ao amanhecer o dia 15, a população quando sai de suas casas, né, adentra a rua e vê os militares comemorando, ela realmente não sabe o que é que está acontecendo. E aí a população vai perguntar o que é que está acontecendo, e aí dizem, a República foi proclamada. E um detalhe, como você muito bem frisou, uma república que começa sem a participação do povo, será que essa república está sendo construída para o povo? Será? Vai ser uma república excludente. A gente vai ver ao longo da história. A gente vai ver com as oligarquias, né? Exatamente. Então, o que mudou na vida do povo brasileiro com o fim da monarquia e o início da república? A gente vai ver, pessoal, que nesses primeiros anos de república, as mudanças não foram tão significativas, não é verdade, Jéssica? Nós não tivemos mudanças radicais, transformações profundas. Este é um detalhe muito importante para você que vai fazer o Enem, tá certo? Ficar ligado. Não é isso, professora? Então pronto. E aí a gente vai ver alguns símbolos aparecerem, né? Como, por exemplo, a bandeira, né? A nossa bandeira. Inclusive já passou agora e antes mostrou a bandeira da República. Não vi. Gente, a bandeira, o verde e o amarelo, muita gente acha que representa as florestas, tem nada a ver. A bandeira, ela representa, esse verde e amarelo, é muito da bandeira imperial, né? Isso. Lembra demais a bandeira imperial. O que vai mudar é que vai tirar a coroa e vai colocar o círculo, né? Azulzinho, vai estar as estrelas representando o Estado e o nome em ordem e progresso, que vai ser o nome positivista, né? A ideia de ordem de progresso. A influência do positivismo, né? Benjamin Constant. Exato. Olha, do grupo militar, gente, que praticamente participou dessa proclamação, a gente tem, como a Jéssica falou, os militares não positivistas e os positivistas. Do grupo civil, a gente também pode fazer aí uma divisão. A gente tem os civis evolucionistas, que são aqueles que não vão querer mudanças profundas, que não vão querer a participação popular nesse processo da proclamação da República, e os revolucionários, que vão querer justamente o oposto. Então já deu para perceber
que nessa proclamação houve uma predominância dos militares positivistas e dos civis evolucionistas. Sem falar, é claro, num terceiro grupo que alguns historiadores falam, né, que na verdade são civis, mas devido à importância que eles vão ter nessa Primeira República, se criou até um grupo para esse determinado, né, povo, que é dos cafeicultores paulistas, que vão ter um papel aí importantíssimo, como a gente vai falar muito ainda aqui. Não é isso? Então pronto. Vamos lá. Vamos lá, gente. República da Espada. O que é a espada se não é um instrumento militar, não é, gente? Isso. Então já dá pra gente perceber que esse período vai ser de governo de militares. Mas antes do Marechal Deodoro entrar no poder, a gente vai ter um governo provisório, tá? Exatamente. Que vai se iniciar em 1889. Quem é que participava desse governo provisório? Vamos lá. A velha guarda militar, né? Os republicanos históricos. E quem eram esses republicanos históricos, gente? Era uma galera que defendia uma república federalista. Menina, esse nome é muito difícil. Vocês, com certeza, vocês escutem tudo que é canto. Federalismo. É muito importante que vocês entendam o que é o federalismo, tá, galera? Imaginem o seguinte, federalismo, que inclusive é nos moldes norte-americanos, né? Os republicanos históricos, eles se baseiam nos moldes norte-americanos da independência dos Estados Unidos para falar sobre essa república federalista. Então pronto, federalismo, gente, é quando os estados, eles têm autonomia. Autonomia para quê? Para criar imposto, para aumentar imposto, para ter um certo contingente militar, tá? Esse é o federalismo. Jéssica, quer dizer então que cada estado tem a Constituição? Tem alguns alunos que não sabem que a gente tem uma Constituição. Tem, meu filho. Você de qualquer parte do mundo, do Brasil, qualquer estado que você esteja assistindo essa live, o seu estado ele tem uma Constituição. Exatamente. É lógico que o governo, a Constituição Federal, ela está acima, né? Ela está acima dessa Constituição estadual. Mas os estados, ele tem Constituição. E os republicanos históricos, eles defendiam isso, né? Eles defendiam essa República Federalista. Jéssica, só um parêntese aqui, né? No Estado federativo, né, o federalista, como a Jéssica falou, a gente percebe que as unidades da federação, elas possuem autonomia. Então, assim, por isso cada estado vai ter a sua própria constituição, certo? Elas têm autonomia. Veja bem, não confunda autonomia com soberania. Sim. Ok, pessoal? Cuidado, os estados da federação, eles não têm soberania, eles têm autonomia. Tranquilo? Então, antes desse modelo federativo, qual era o tipo de estado que nós tínhamos durante o Império? É o Estado unitário, ou seja, praticamente todas as províncias, né, do Império Brasileiro praticamente obedeciam ao poder central, que era o imperador. Então, no Estado federativo, cada estado elege seu governador, o governador ele não é obrigado a ser do mesmo grupo do presidente da República, tá certo? Então, isso é o modelo federativo. Ok, Jéssica? Era só essa observaçãozinha. Isso aí a gente já entrou, foi na sociologia, mesmo, praticamente ciência política. Viu, né? Menino? Interessante. Vamos lá. E aí, pronto. A gente vê, então, o governo provisório, gente, surgindo, tá? Então, quem é que participava? A alta cúpula do Exército, a velha guarda, né? Os materialistas, os republicanos históricos e os positivistas também participavam. Quem é que estava excluído desse governo provisório? Os republicanos radicais, né, gente? Isso. Dentro do governo provisório, antes da gente ver o que foi que mudou para a passagem, a gente tem que ver uma coisinha que aconteceu com Rui Barbosa, né, que acontece dentro do governo provisório também, gente. Isso. Rui Barbosa, gente, era ministro da Fazenda. E tu imagina o seguinte, a economia estava acabada. Se tivesse bom, não ia mudar de império para república. Isso. A economia brasileira estava acabada. E aí Rui Barbosa, ele tinha um plano de modernizar, de industrializar, de criar ferrovias, estradas. Ele tinha um plano de modernização do Brasil. Como é que ele vai fazer esse plano de modernização se não tinha dinheiro? Se o Brasil estava quebrado? Complica. E aí, gente, ele vai fazer uma política de emissão de papel moeda. Só que a política de emissão de papel moeda dele vai ser muito além do nosso lastro, do lastro do ouro, que se chama. Isso. Gente, a nossa emissão de papel moeda ela tem que se basear de acordo com as riquezas. No momento em que ele produz, que ele incentiva a produção de papel moeda muito mais do que o lastro do ouro, que era naquele período, é claro que vai acontecer um negocinho chamado
inflação, né? E outra coisa, vai rolar muita especulação também. Por quê? Porque ele vai incentivar que os bancos, eles emprestem dinheiro sem saber se a pessoa tem condição de pagar. Empresas fantasmas vão lançar ações e aí elas simplesmente vão sumir. Então, dentro desse contexto, gente, o Brasil ele vai entrar em crise. E essa crise ela vai refletir lá no governo do Marechal Deodoro. Exatamente. Né? Jéssica, a Jéssica já está falando aqui, gente, da crise de encilhamento, certo? Então presta atenção porque esse é um aspecto muito importante do governo provisório de Deodoro. Foi a primeira crise da República, ou seja, a República recém-nascida já passava pela sua primeira crise. Tá certo? E uma outra coisa que vocês estão vendo na tela agora são algumas das medidas que foram decretadas aí no governo provisório de Deodoro. Então, assim que ele assumiu, a Constituição de 1824, ela foi anulada, a família imperial 2 dias depois, ou seja, dia 17 de novembro, foi expulsa, separação entre igreja e Estado, né? As assembleias provinciais, câmaras municipais, todas dissolvidas, e também um episódio conhecido como a Grande Naturalização. Ou seja, todos os estrangeiros que estavam no Brasil naquele momento, se eles assim quisessem, eles teriam aí a nacionalidade brasileira. E olha só, o outro aspecto é esse que a Jéssica acabou de falar para vocês, que é a crise do encilhamento, né? Essa crise que foi gerada pela política desastrosa do Rui Barbosa. Uma das definições, viu, Jéssica, que a gente vê muito na maioria dos livros de história do Brasil é essa que o nosso aluno está vendo aí, ó, crise emissionista e inflacionária de Rui Barbosa. Eu acho que é a forma mais rápida e prática de a gente definir o que foi a crise do encilhamento. Tranquilo? E então, aí, gente, ó, você está acontecendo, é um governo provisório. O que é que o governo provisório ele precisa, gente? Ele precisa de uma Constituição, né? Então, a Constituição, ela vai começar a se formar. Vai entrar Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca ele vai ter um governo extremamente autoritário, né? Como o Helder muito bem falou, ele vai dissolver câmaras municipais, ele vai dissolver câmaras de deputados, vai ficar laico. E lembrando, é um país laico, não é um país ateu, mas é um país que há respeito pelas religiões, né? Lembrando, é importante a gente lembrar isso. Então, nesse momento, vai haver a separação e vai ser... Opa, erro de gravação. Tranquilo. E vai ser um país laico, certo? E aí, gente, o Deodoro da Fonseca, ele assume de um jeito muito interessante. Porque, assim, se elabora uma Constituição para o Brasil e vai haver uma indicação, essa Assembleia Constituinte, ela vai se transformar em Congresso. E eles vão ficar encarregados para eleger quem vai ser o presidente, né? De forma indireta. Primeiramente vai ser de forma indireta. De um lado do partido tinha o Deodoro, presidente, candidato a presidente. Do outro lado era Prudente de Moraes, candidato a presidente, Floriano Peixoto. Era Deodoro e o Almirante Rademacher, né, numa chapa, e do outro o Prudente e o Floriano Peixoto. E naquele período eles indicavam o presidente e indicavam o vice. Não era indicavam o presidente e o vice ia junto, que nem o golpe não, né? Muito diferente de hoje, né, Jéssica? Hoje você escolhe o presidente e já ganha de brinde o vice. Aí acontece um golpe. Nos dias de hoje, essa coisa de escolher o vice, você percebeu? Esses candidatos que estão aí, os presidenciáveis, né, dessas eleições desse ano, eles demoraram um pouquinho para definir o vice, né? Depois do que aconteceu aí em 2016, entre Dilma e Michel Temer, ou seja, essa coisa de escolher o vice é bem preocupante. E a gente não liga. Normalmente a gente não quer saber quem é o vice. Acho que aprendemos, depois do que aconteceu, a gente aprendeu a ficar ligado quem é o vice, né? Ó, outra coisa, viu, Jéssica? Só um parênteses aqui, pessoal, que as pessoas também não se ligam muito, eu já estou observando isso aí. Quando vocês forem escolher senador, preste atenção, pessoal, quem é o suplente dos senadores. Eu estou vendo aí alguns candidatos escolherem certas pessoas um tanto assim perigosas. Então cuidado com essas suplências para senador, que às vezes a gente não dá nem atenção. Não dá. E tem que ter cuidado. A galera não lembra nem quem votou na eleição passada, é difícil. Beleza, Jéssica. Olha, as características da Constituição, né, Jéssica? Vamos lá. Você quer comentar? Só uma coisinha. Pronto. O Deodoro, gente, ele foi eleito com 129 votos. E o Floriano Peixoto, o vice, com mais de 150 votos. Ou seja, o Deodoro ele vai assumir já com um problema.
Aliás, dois problemas para enfrentar. Um vice de oposição, e detalhe, o vice levou mais votos do que o próprio Deodoro, e a crise do encilhamento, certo? Ele vai ter dois problemas para resolver no governo dele, tá? E aí, pronto, vamos ver a Constituição. Isso. Constituição republicana, república. Pessoal, são as características principais, básicas, tá certo? Divisão dos três poderes, né? O voto aberto, e isso vai ser um problema, gente, mais pra frente, principalmente na República Oligárquica, né? O voto aberto para homens brasileiros maiores de 21 anos. Ou seja, mulher estava excluída e analfabetos estavam excluídos. Será que havia democracia, hein, Jéssica, com uma característica dessa? Os analfabetos, eles vão... É uma coisa muito recente, né, Helder? Exatamente, da Constituição de 88, né? Isso. Vale ressaltar que os analfabetos, pessoal, foram proibidos de votar lá praticamente na década de 70 do século XIX, porque naquela época acreditava-se, Jéssica, que a corrupção que havia na política era fruto justamente da participação dos analfabetos no processo. E aí, inclusive, o Rui Barbosa foi um dos maiores defensores para poder impedir que esse grupo de pessoas que não tinham uma formação votasse. E realmente, a partir daí, pessoal, os analfabetos acabaram sendo proibidos e só vieram votar a partir da Constituição de 88, e mesmo assim o voto ainda é facultativo, só vota se quiser. Tá certo? A nossa história política, às vezes eu sinto um pouco de vergonha. Quando você estuda um pouquinho a mais, né? Mulheres, o direito de voto vai vir só com Vargas, isso, muito pra frente. Analfabeto só com nova Constituição. Então é uma coisa que a gente tem que refletir, viu, gente? Exatamente. Nessas aulas aproveitem para refletir sobre isso. Exatamente. Então pronto. Aí, galera. Constituição, né, refeita, e aí nós temos o governo constitucional de Deodoro da Fonseca. O que foi que marcou esse governo, hein, Jéssica? Governo autoritário, um governo, como eu falei, que ele vai ter que enfrentar dois problemas. O problema de um vice, que é da oposição, um problema de encilhamento, então ele vai ter que melhorar, ajustar a economia do Brasil, tá? E aí a gente vai ver também a reforma da Armada, né? Os marinheiros, gente, e aí é o que vai fazer o Deodoro renunciar. Os marinheiros, eles questionaram porque eles não queriam o presidente, e eles questionavam porque os salários deles eram muito menores do que, por exemplo, o exército, né? E aí eles questionavam várias coisas. Ameaçaram que iam bombardear o Rio de Janeiro. Isso. E aí o Deodoro cedeu, não conseguiu a pressão, cedeu a pressão e acabou renunciando. Renunciando depois de 9 meses, pessoal. E aí, como vocês sabem, quando um presidente renuncia, o vice assume. Claro, né? E aí, galera, quem era o vice de Deodoro da Fonseca? Ele, Floriano Peixoto, que não teve um governo nada fácil. Foram praticamente de 1891 a 1894, pessoal, um governo aí na tensão 24 horas. Primeiro, porque o governo dele já foi acusado de ser inconstitucional. Inconstitucional. Né? Gente, segundo a Constituição de 1891, o vice só poderia assumir caso o presidente fizesse um mandato de pelo menos 2 anos. O Deodoro passou 9 meses no poder, tá? E aí, quando ele renunciou, deveria ter uma outra indicação, uma outra votação para eleger o presidente. Com perdão da palavra, o Floriano cagou. O Floriano cagou para a Constituição e disse, eu vou assumir. E aí, desde o começo da Constituição, desde o começo do governo dele, já foi tido como um governo inconstitucional e o Exército acusava ele de um governo inconstitucional por isso. Porque um problema de interpretação mesmo, pessoal, da Constituição. O artigo 42, ele dizia que em caso da vacância, né, da presidência, o vice deveria assumir. Mas veja bem, tinha uns incisos aí interessantes nesse artigo. Porque assim, caso haja vaga na presidência por qualquer motivo e não tenha se passado 2 anos, ou seja, melhor, não tenha se passado a metade do mandato, o vice assume e deve convocar novas eleições. Bom, Deodoro, gente, governou 9 meses, não foi nem a metade da metade. Então, pelo artigo 42, o Floriano, que era o vice, ele deveria assumir e rapidamente convocar novas eleições. E ele não fez isso. Ah, Helder, então era inconstitucional. Veja bem, Floriano dizia que esse artigo só era válido para os presidentes e vice-presidentes
eleitos diretamente pelo povo. Não foi o caso dele. Ele e Deodoro foram eleitos indiretamente pela Assembleia Constituinte. Então, foi uma questão mesmo de interpretação da Constituição. E aí, valeu a lei do mais forte, não foi, Jéssica? E é o Marechal de Ferro aí fez jus ao apelido que ele recebeu. Conhecido por Marechal de Ferro, por ser altamente autoritário, né? O Deodoro, ele vai fechar o Congresso, né? O Floriano, ele vai reabrir o Congresso, vai fazer algumas medidas, até bem populares, como diminuir o preço dos aluguéis, tabelar o preço dos alimentos. Mas ainda assim, gente, vai existir uma segunda revolta da Armada no governo dele, questionando o poder, questionando o governo de Floriano Peixoto. E ele vai, gente, bombardear, ele vai mesmo trucidar com essa galera. Exatamente, a revolta da Armada, e que dessa vez não ficou só na ameaça não, né? Não. Bombardeou o Rio de Janeiro, e tu tá pensando o que, menino? Que o Floriano arregou? Arregou não. Marechal de Ferro. Quando começaram os bombardeios, Floriano comprou navios de guerra nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil e contra-bombardeou os revoltosos. Não é à toa que o Marechal de Ferro, né, acabou se consagrando aí nesse momento da história. Enfim, ele consegue vencer, pessoal, e termina o mandato, viu? Vai até 1894, quando então ocorrem as eleições, e aí o primeiro presidente civil do Brasil é eleito, dando início à segunda fase da República Velha. Não é isso, Jéssica? E vale salientar que o Floriano Peixoto, ele tinha como aliados uma camada extremamente importante, que eram os cafeicultores, né? Os cafeicultores, lá no encilhamento do Rio Barbosa, lembra que a gente falou? Eles vão enriquecer pra caramba, porque eles recebiam, a movimentação que eles faziam, eles recebiam com moeda estrangeira. Então, na hora da conversão, eles lucravam pra caramba. Então, compraram terra, aumentaram a produção, foram enriquecendo muito. E o Floriano Peixoto, ele tinha o apoio dos cafeeiros, né? Desse grupo. Exatamente. Pessoal, então tá aí, olha, primeira parte da República Velha, acabamos de revisar aqui. Ó, Jéssica, a gente, 20 minutinhos, 25 minutos, estamos aí dentro, né, do horário aí, cumprindo direitinho o passo a passo. Pessoal, olha, nós estamos sendo bem objetivos. Com 1 hora para revisar tudo, a gente tem que ser bem direto, tá certo? Então, são bizus. Você que vai fazer o Enem, você que vai fazer os vestibulares tradicionais, fique atentos. Caso você não tenha compreendido alguma coisa, manda a pergunta aí no chat, eu estou aqui acompanhando direto, tá certo? Ou então, pessoal, de certa forma, volta o vídeo, assiste de novo, tá ok? E olha só, Jéssica, vamos ver aqui, olha, muita gente participando, tá certo? Vamos falar aqui, olha, dá um alô pra galera, eu tava aqui anotando os nomes da galera que está participando da live. Um grande abraço ao Matheus Sabino, que foi o primeiro que chegou aqui, tá certo, no bate-papo. Ele, quando já era 8h10, ele já estava, ó, já tô aqui. Já estava perguntando, já. Já estava perguntando. O Igor Paiva, meu aluno lá do Nossa Senhora do Carmo, Yuri Bezerra, o Elton Soares. Um grandíssimo abraço aos professores que apareceram aqui, né, prestigiando a professora Jéssica, a mim, professor Marcos Davi, professor Michael Rocha, que a Jéssica, inclusive, recentemente teve lá assistir, viu, professor, uma parte da sua live magnífica sobre Idade Média, não foi? Sim. O professor Michael Rocha, pessoal, tem aí todas as segundas-feiras uma quinzenal. É quinzenal? Ah, então de 15 em 15 dias, ou seja, segunda, né? Segunda-feira. Segunda, qual é o horário, Jéssica? 7h30 da noite, canal Michael Bill. Michael Bill, pronto. Então, sensacional, ele sempre levando, né, amigos, professores das mais diversas áreas, ele faz um debate entre a biologia e outras disciplinas. Vale a pena conferir aí, canal do tio Michael. Lessa também. Emanuel Lessa, a Carla Oliveira, minha aluna, Dalton Santos, meu aluno lá do 3º ano do Guri. A galera, olha, tem muita gente do 3º ano e 2º ano aqui ligado, viu? Pessoal do 2º ano do Colégio Maristé vai fazer prova sobre República Velha. Olha a revisão, galerinha. Um ponto na prova. O Helder disse que vai dar para todo mundo. Eita! Olha aí, Viviane Galvão também aqui acompanhando. Dalila, ok? falou? Gabriel, a Dalila também tá aqui, né? Dalila Silva, Ana Estela, minha aluna queridíssima. A minha irmã Roberta Medeiros acompanhando também aí, se preparando para a medicina, com força total.
Vai dar certo, pessoal. Então, olha, um forte abraço a todos vocês que estão nos acompanhando aí. Daqui a pouco a gente, né, manda mais abraço. E atenção, porque agora é o momento do Plantão Enem, tá certo? Olha só, eu quero lembrar nesse primeiro Plantão Enem o seguinte: você está assistindo hoje o primeiro episódio, pessoal, de uma série que eu bolei aqui sobre República Brasileira, tá certo? Aonde vão ser 5 episódios, e em cada episódio nós vamos falar de um momento importante da história republicana do Brasil. Então, hoje, com a professora Jéssica, a gente está falando sobre República Velha. E aí, pessoal, o nosso segundo episódio era Vargas, né? O terceiro episódio, a República Democrático-Populista, o quarto episódio, o período da ditadura, né, civil-militar, e o quinto e último episódio a gente vai fazer aquele apanhado geral sobre a República Nova. Então, fica ligado que a gente vai estar sempre tornando público, pessoal, veiculando pelas redes sociais, ok? Basicamente esses episódios. E fica gravado no YouTube, quem não pode acompanhar muitas vezes ao vivo, né, Jéssica? Fica, assiste aí, pessoal, que é uma dá o like, boa revisão. Inclusive, eu peço aos queridíssimos que estão nos acompanhando aqui, compartilhem nessa live, pessoal, ajudem, inclusive, o canal a ficar mais forte, porque isso, né, até mesmo nos motiva mais, né, Jéssica, para poder bolar mais projetos como esse. A gente sabe, Jéssica, uma coisa que tem me surpreendido, muitos alunos da escola pública também, viu? Acompanhando, né, as lives, eu vejo toda semana, sempre aparece aí um comentário, o professor, assistir sua aula, assistir sua live, assistir, né, uma revisão de história. Bacana, pessoal, isso daí. Até porque a gente faz com todo carinho. Aqui, professora Jéssica passou o dia trabalhando hoje nas escolas, saiu do colégio direto para cá, gente. Realmente, se não houver amor à causa, isso não aconteceria, tá certo? Helder, tu tá muito youtuber. Muito sério YouTuber, mesmo? Muito Que youtuber, bom, gravar né? uns vídeos, Olha aí, pessoal. Então, tá aí, ok? Plantão Enem, primeiro Plantão Enem. E agora vamos para as dúvidas. A primeira dúvida da noite. Olha aí. Tivemos alguns alunos que gravaram, viu? Vamos ver então a primeira dúvida da noite aqui. Vamos lá. Olá, professora Jéssica. Eu sou o Matheus Sabino e gostaria de saber quais as características principais da República Oligárquica. Muito bem, voltou o áudio. A pergunta do Matheus Sabino. Olha aí, Matheus perguntou quais as características principais da República Oligárquica, Jéssica. Olha que bacana aí. Aí é justamente o que a gente vai comentar agora, tá certo? É o início da República Oligárquica. E aí, professora, quais são essas características? Primeira coisa da República Oligárquica. Oligarquia, gente. A República Oligárquica é o governo de poucos, né? Então a gente vai ver famílias importantes de cada estado ganhando poder, se ascendendo no poder e tendo influência política. Então a gente vai ter várias características nesse período que a gente pode falar rapidamente cada um deles. O coronelismo, o voto de cabresto, a política dos governadores. O que a gente vai ver, gente, essas famílias importantes vindas lá da Guarda Nacional, lá do Império, os coronéis lá do Império, ganhando força, ganhando influência política, e eles vão trocar a sua influência, trocar o seu prestígio por votos. Eles vão chegar para as pessoas miseráveis e dizer, ó, tá aqui um prato de comida, tá aqui remédio, você quer emprego? Beleza, você quer tudo isso? Pois vamos lá, vamos fazer uma troca de favores, é o famoso uma mão lava a outra. Uma mão lavando a outra. Olha aí, gente, verdade, a galera fica dizendo, eu vou politizar a tua live, vou politizar. A galera fica dizendo, não, partido tal é corrupto, a corrupção começou por causa do partido tal. Gente, olha isso, república, início da república, o governo das oligarquias, uma mão lavava a outra. Era assim, troca de favores, tu me ajuda que eu te ajudo. Tu me dá emprego, tu me dá remédio, tu ajuda com alguma coisa,
Beleza, ajudo, mas você vai ter que colocar o meu candidato, você que vai ter que votar no meu candidato. Lembra da Constituição de 1891, que o voto era aberto? Gente, isso vai ser um tiro no pé para a República, porque o voto sendo aberto era um voto controlado. Então, o cara chegava lá na frente, na fila da eleição, tinha um jagunço do coronel lá de lado, com os braços cruzados, um homem deste tamanho com os braços cruzados, com a arma de lado. E aí, você vai votar em quem? Você vai votar no candidato do coronel? Ia lá ele dizer que não? Quem era o doido para dizer que não, hein, Jéssica? E aí, gente, essa política vai ser a política chamada voto de cabresto, porque vai ser o voto controlado. Então, geralzão agora. Essa oligarquia, esse governo de poucos, vai ser quando as famílias influentes, as famílias importantes de cada estado vão ter influência para influenciar, né? Nas decisões políticas do país, ok? Ok, olha, então tá aí, Matheus. Características gerais, professora Jéssica acabou, né, aí de falar para você, ok? E aí, vamos para o primeiro governo da República Oligárquica, Prudente de Moraes, não é isso? Foi um governo bem tenso, até porque, pessoal, vale ressaltar, o Brasil estava vivendo uma crise terrível, a crise do encilhamento, então esse governo teve que lidar com esta crise. Agora, o principal aspecto, gente, que nós vamos comentar não é nem essa crise, tá certo? Nós não vamos nem também entrar muito no métier político da coisa. Nós vamos partir para um movimento social que ocorreu no campo e que vai marcar de uma vez por todas esse governo e, é claro, por tabela, a Primeira República Brasileira. Nós estamos falando da famosa Guerra de Canudos, muito importante, pessoal. Essa guerra, você que vai fazer o Enem, tem que saber as características mais gerais. Como foi essa guerra, professora Jéssica? Canudos, né, gente, no sertão da Bahia, a gente vai ver Antônio Vicente, nome do meu pai, Vicente, né, o famoso conselheiro. Gente, o conselheiro, por causa de coisas pessoais da família dele, a galera diz que ele deu uma pirada, né? Mas no final das contas, ele começou a andar pelo sertão pregando e fazendo benfeitorias, ajudando na construção de igrejas, ajudando a população. E nessa galera ele começou a levar pessoas, a levar sertanejos junto com ele, para peregrinar junto com ele. Eles se instalaram às margens do rio Vaza Barris, no sertão da Bahia, e aí formaram Canudos. Primeiro era Belo Monte, né? E aí acabaram formando Canudos. Gente, Canudos, o conselheiro, ele foi muito perseguido porque ele era chamado de monarquista. Por quê? Porque a comunidade era de sertanejo, a maioria era sertanejo, mas não era só. Tinha enfermeiros, tinham professores, tinham pessoas de outras classes sociais que seguiam o Antônio Conselheiro, lembrando que era uma galera que queria fugir dos desmandos do Prudente de Moraes, né, daquela política de oligarquia, daqueles impostos pesados que eles pagavam, da violência do período. Então era uma galera que se apoiava no Conselheiro, né? Então ele vai formar Canudos, vai ser uma comunidade de subsistência, onde eles vão fazer o que eles necessitam, a agricultura, vão produzir as próprias vestimentas, roupas, chapéu, tudo eles vão produzir. E eles são contra o pagamento de imposto. Gente, o conselheiro ele chegava nas províncias e rasgava os papéis de decreto de imposto. E aí, por isso, ele vai ser acusado de monarquista. Vocês conseguem entender o que é naquele período uma pessoa ser acusada de monarquista na República, a República se formando, a República crescendo, uma pessoa ser acusada de querer a volta de um período anterior? Gente, aquilo ali é seríssimo. E aí o Prudente de Moraes ele vai acabar intervindo pesado em Canudos. Só que detalhe, precisou de 4 expedições, olha a vergonha. Um exército pesado, com armamento pesado, precisar de 4 expedições em Canudos para conseguir vencer. O exército brasileiro subestimou muito, né, pessoal, a força de resistência do Arraial de Canudos. Vale ressaltar que Canudos significava o quê? A resistência, pessoal. Era uma alternativa de vida que muitos sertanejos encontraram para poder sobreviver em meio a tanta miséria, em meio ao descaso do governo. Ok, pessoal? Então, de certa forma, Canudos acabou atraindo o ódio da igreja, né? Porque as pessoas deixavam de ouvir o sermão do padre para ir ouvir o sermão do beato.
O ódio dos coronéis, porque esses perdiam a sua mão de obra barata. Sim. E o ódio da elite baiana, que acreditava que em Canudos havia aí um grupo, né, uma quantidade aí enorme de maltrapilhos, bandidos, e que precisava ser exterminado. E aí, depois de 4 expedições, um dos maiores genocídios da história brasileira, Canudos deixou aí a sua marca praticamente, Era a né, tática da triste. emboscada, né, que eles faziam. Isso. Eles se escondiam, né? O governo de Prudente Moraes, eles não conheciam como é que era o arraiá. Então eles se escondiam, cavavam túneis. Gente, esse sistema vai ser utilizado na Segunda Guerra, na Guerra do Vietnã, essa tática da emboscada, né? E aí eles se escondiam e acontecia um ataque surpresa, né? Isso. Cara, o Prudente Moraes mandou 4.000 homens na 4ª expedição, mandou 4.000 homens para poder enfrentar Canudos. E disse que o conselheiro ele foi resistente, ele foi o último a ficar e era lutando com o machado na mão. Escroto, homem. Bom, pessoal, saindo do governo Prudente de Moraes, a gente vai entrar num dos governos que eu considero, viu, Jéssica, um dos mais importantes. Praticamente foi o governo que criou a estrutura que deu sustentação à República Oligárquica. Governo de Manuel Ferraz de Campos Sales. Então esse cara, ele foi o criador aí, o consolidador, digamos, da política do café com leite, da política do governador. Então foi um governo assim bastante importante, vale ressaltar, né, algumas características como a política dos governadores, que é importante que você saiba, né? Jéssica, o que foi essa política dos governadores? Vamos lá, gente, ó. Eu falei para vocês lá na frente, anteriormente, que existia uma mão lava a outra, né? Um influenciava o outro. O que é que acontecia? Os coronéis, eles ajudavam a eleger o prefeito do estado, que naquela época se chamava assim, os governadores, e os governadores ajudavam a eleger o presidente. E aí, em troca, o presidente mandava recursos, mandava verba, mandava influência. Então, vocês conseguem perceber que é uma rede. Os coronéis ajudavam o Estado ajudava o presidente e o presidente ajudava todo mundo mandando influência, né? Exatamente. Então, e aí tá a gente né? vai ver a política café com leite a troca nascer. de favores. A política do café com leite, pessoal, foi justamente o acordo entre as duas maiores oligarquias do país, São Paulo e Minas Gerais, que se revezavam no poder federal. Então foi esse acordo aí que praticamente vigorou aí por toda a República Oligárquica, né? Claro, vai ter algumas crises aí, tá certo? Em alguns livros didáticos a gente encontra não mais esse termo como café com errado, leite, né? O café com leite. Uhum. Por quê? Porque existiam outros estados que tinham influência também. Não era só São Paulo, não era só Rio de Janeiro. Tinha Rio Grande do Sul, tinha Rio de Janeiro. A gente inclusive vai ter, por exemplo, né, nessa lista presidencial, a gente tem o Hermes da Fonseca, que era gaúcho, a gente tem o Epitácio Pessoa, que era paraibano, ou seja, na verdade, nem todos eram ou paulistas ou mineiros. Houve aí uma quebra, né, Jéssica, nessa sequência. Mas essas duas oligarquias praticamente predominaram, né? A gente pode usar para distinguir, né? O caso Isso. café São Paulo, Minas Gerais o leite. Mas assim, gente, detalhe, Minas Gerais ele também se destacava na produção de café, né? Não quer dizer que o destaque principal fosse o leite e só produzir o leite. Isso. Até porque naquele período você exportar leite era um negócio que não dá nem para imaginar, né? Naquele período já fazer esse tipo de coisa. Exatamente. Então assim, alguns livros didáticos hoje trazem a política café com café. Não traz mais o nome café com leite, é mais coerente, né? É coerente, exatamente. Também tivemos a consolidação do coronelismo, esse fenômeno político que vai marcar, gente, aí, essa República Velha, né? Lembrando que coronel é aquele chefe, né, político de âmbito local, âmbito municipal. Eu gosto muito de distinguir o coronel do oligárquica. Em outras palavras, na verdade, eu gosto de dizer que todo oligárquica é coronel, mas nem todo coronel é oligárquica. Não sei se fui bem claro aqui, mas veja bem, quando eu falo em oligarquia, eu falo de alguém que tem um poder de âmbito estadual. O coronel ele já tem aquele poder de âmbito local, então o coronelismo vai se consolidar bastante aí, pessoal. Antes de entrarmos no Rodrigues Alves, né, vamos aqui, Jéssica, rapidamente, porque tem muita mensagem aqui, dá um alô de novo pra galera. Olha, eu quero aqui mandar um abraço pro Gabriel BD, né, que passou aqui pela live.
para Maria Carolina, também, que está acompanhando, apareceu aqui. Inclusive a Maria Carolina perguntou se o vídeo vai ficar salvo. Vai sim, você pode assistir depois quantas vezes você quiser. O meu aluno Eduardo Filho, lá do Colégio Maristé, que está ligado aí na revisão para parcial, né, meu amigo? Você não tá perdendo tempo não, viu? Informações preciosas. Eu acredito que já saem umas 4 questões aqui já da prova. Vixe, olha aí. Então, Eduardo e a Roberta fez uma pergunta aqui bacana, viu? Olha, ela pediu, Jéssica, para a gente explicar o que significava essa expressão que nós falamos lá no início, o povo assistiu bestializado o nascimento da República. Qual o significado disso? Você quer comentar? Foi como a gente falou, né? O povo assistiu bestializado, o povo não tinha noção do que estava acontecendo, não tinha noção da proporção que ia ser, não tinha noção do que era a República, né? E aí, por ser bestializado, por não saber o que está acontecendo, eles vão ser excluídos de todos os mandos que vão existir dentro da República. Né? Exatamente, ou seja, Roberta, a população não foi chamada, né? A população, ela aí não foi povo, ela foi público. Público é aquele que assiste, né? Povo não foi povo, o povo foi público, ok? Então, a Ana Estela apareceu também aqui. Olha, a Ana Estela já compartilhou. Obrigado. Pessoal, quem puder compartilhar nas suas redes, como eu disse, ajuda pra caramba aqui, né, o crescimento do canal. Quanto mais visualizações esses vídeos têm, melhor aqui pro canal em relação ao YouTube, ok? Então agradeço muito esse apoio aí. Tranquilo? Olha aí, o Yuri Bezerra, sexta-feira eu vou poder falar o que eu vi. Olha, exatamente. Ah, e lembrando, todos os meus alunos que estão acompanhando a live, eles vão ganhar ao longo da semana a lembrancinha do Campeões, que é uma canetinha personalizada. A professora Jéssica vai levar algumas também para os seus alunos, viu, Jéssica? É uma, né, lembrancinha bem modesta, mas aí para marcar a sua participação no Campeões do Vestibular. Vida, eu roubo caneta dos meus alunos. Show de bola, olha só. E vamos rapidíssimo aqui, porque o tempo já está avançando. Olha aí, vamos, pessoal, para o plantão. Aqui o Plantão Enem, e agora eu gostaria de falar, pessoal, sobre um mega aulão que vai ocorrer agora sábado, dia 25 de agosto, lá o aulão da Turma K, na Uninasal da Parangaba, pessoal. Olha aí, grandes mestres, o Cancão, juntamente com o Antônio José, o Davi Machado, Nathan Gama, André Rosa, Davi Costa, Fernando Costa, Ítalo Colares, Giovanni Pessoa, Michael Rocha, Levi Bruno, Helder Gondim, Simval Farias, Magali Moura. Quase que não acaba, viu, Jéssica? Olha aí. Isso aí é uma alternativa para não esquecer o nome de ninguém. Quando a gente esquece o nome, rola treta. Eu já saio lendo o nome de todo mundo, porque já aconteceu, viu? O dia, professor, não falou meu nome e tal. E a gente tenta ajudar aqui a todos, pessoal. Mas olha, excelente. Né? Excelente. A Jéssica faz parte da Turma K, né? Eu também faço parte da Turma K. Quem é que não faz parte da Turma K? É a turma que mais cresce, é a equipe de professores que mais cresce, pessoal, no estado do Ceará. Um abraço aí ao professor Cancão. Olha aí, sábado agora, pessoal, das 2 às 18, grandes mestres. Olha, gente, R$30 a entrada é um valor irrisório para a quantidade de conhecimento que você vai, de certa forma, ter nessa participação. Beleza? E quem quiser passar o dia todo de aulão, de manhã, de 8 ao meio-dia, tem o Front Vest. O Front Vest, onde é que fica, Jéssica? Acontece lá no IPRED, no auditório do IPRED, e aí tem pacotes para quem quiser comprar aula mensal. Opa! Agora vai acontecer a última aula do mês de agosto, e aí em setembro a gente vai voltar novamente. Beleza, tá? beleza. E aí tá olha lá aí, galera. Grandes professores, Michael Rocha de Biologia, Marcelo Leão de Geografia. Tonatiu. Eu tô lá de Gaiata, Tonatiu de Química. Show de bola. Grandes professores, então tá, gente? Aí, e pessoal. toda aula a gente trabalha coisas temáticas. Já foi aulão de água, agora vai ser agro é pop, né? Vai ser agro e interdisciplinar total, tá, exatamente. Gente? Olha aí, pessoal, então não perde não. Gente, esse período agora são muitos aulões. Não perca a oportunidade, porque o seu sucesso ele vai acontecer. E é claro, agora nós vamos para a segunda dúvida. Vamos lá, né, Jéssica? Vamos aqui agora para a dúvida da Maria Tereza. Olha aí.
Oi, Jéssica, tudo bom? Meu nome é Maria Tereza, eu sou assinante do canal Campeões e Vestibular e eu gostaria de saber o que foi o convênio de Taubaté. Olha aí, beleza. Maria Tereza fez uma perguntinha boa, o que foi o convênio de Taubaté, e foi bem aqui, ó, bem no momento oportuno, hein, Jéssica? Falar agora do governo Rodrigues Alves, terceiro governo da República Oligárquica, importantíssimos. Olha aí as dicas da professora Jéssica, vamos lá. Bora lá, tem duas coisas interessantes que a gente pode falar do governo Rodrigues Alves. Primeira coisa, convênio de Taubaté. Eu falei pra vocês, gente, já foi falado, o Helder falou, que o café ele foi um grande produto que enriqueceu muitos cafeicultores, que cresceu muito o Brasil, tá? E aí, dentro desse contexto, o café, os produtores de café, eles vão começar a produzir demais. Vão crescer o olho com o lucro que o café tá dando e vão produzir muito. Isso. Gente, eles vão produzir tanto que não vai ter mercado para a quantidade de café que eles vão produzir. Não vai ter mercado, tá? E aí acontece um problema. Lembra daquela política do me ajuda que eu te ajudo? Uma mão lavando a outra. Uma mão lava a outra. Essa oligarquia, os cafeicultores, eles vão chegar pro governo e dizer assim, ó, lembra que a gente te ajudou? Pois agora é hora de tu ajudar a gente. Vamos fazer o seguinte, a gente não vai ficar com esse prejuízo do café excedente, não. O café está se acumulando e não tem como a gente ficar com esse prejuízo, não. Comprem vocês, o governo compra esse café excedente e o prejuízo fica com vocês. Gente, e aí o governo teve que fazer isso. Convênio de Taubaté, galera, o governo ele comprou esse café excedente. Muito desse café vai ser queimado. Gente, por que vai ser queimado? Galera, ideia de oferta e procura, tá? Isso. Se tem muito produto estocado, muito produto em oferta, o que é que vai acontecer com o preço? Cai. Vai despencar. Então eles se desfazem desse café, eles queimam, eles jogam para fazer com que esse preço desse café melhore. E aí os cafeicultores vão aprender com o erro? Vão não. Eles vão continuar produzindo muito, tá, galera? Dentro desse contexto, só para pegar o mote, a gente vai ver também a borracha sendo Isso. um produto, segundo produto mais lucrativo dentro desse período. Um tá? ciclo, inclusive se fala em Sim. ciclo da borracha nesse momento, né? Industrialização, gente. Bicicleta, indústria automobilística, pneu. Então a borracha ela vai ser essencial. E aí o Vale da Amazônia ele vai se destacar, seringueiras. Isso. O problema é que as coisas no Brasil às vezes não dão muito certo, né, gente? Isso, Dá muito isso. certo. Os holandeses e os ingleses vão roubar mudas daqui para plantar na colônia da Ásia. Isso e aí nos prejudicou muito, muito. Outro detalhe, pegando já o link da borracha, lá no norte do Brasil, onde hoje é o Acre, pessoal, o Acre, né? Em 1903, a questão do Acre, ou seja, esse território, que é o Acre, ele foi comprado, né, dos bolivianos. E compramos por que o Acre, pessoal? Compramos para evitar uma guerra, né? Um conflito entre brasileiros e bolivianos, justamente havia muitos brasileiros que estavam lá em virtude da própria borracha, muitos nordestinos inclusive, né, Jéssica, que migraram, fugindo aí das secas, e para se evitar uma guerra comprou-se o Acre. Então em 1903 o território brasileiro ele praticamente consolida suas dimensões atuais, tranquilo? E a revolta da vacina, para a gente fechar aqui esse bloco, né? Galera, seguinte, revolta da vacina é muito simples. O governo Rodrigues Alves, ele entra na presidência com a ideia de modernizar o país, principalmente modernizar o Rio de Janeiro. Quem leu a Luiz de Azevedo, meu filho, você leu a Luiz de Azevedo, você só lê 50 Tons de Cinza. Tem que ler Luiz de Azevedo. Lê e vê as características que ele dá do cortiço, o livro dele, o cortiço. Então, são lugares aglomerados, são lugares onde as pessoas compartilham banheiros. E aí, para o governo, aquele lugar era um lugar de falta de higiene e degenerados, tá? Qual é a ideia do Rodrigues Alves? Pegar essa população, acabar com os cortiços e essa população ela vai migrar para a periferia. É assim que o Morro do Rio de Janeiro ele vai acabar nascendo, tá? Então, dentro desse contexto de modernização, a gente vê uma cidade do Rio de Janeiro sem higiene nenhuma, galera. Para vocês terem uma ideia, italianos desembarcam no Rio de Janeiro, 300 italianos marinheiros, e quase todos morreram de febre amarela. Para vocês terem uma ideia. Propaganda de cruzeiro na Europa era marketing dizer que não ia passar pelo Brasil, ia direto para a Argentina, para vocês terem uma ideia como a população não queria.
tá? Então, dentro desse contexto, a gente vai ver febre amarela, a gente vai ver peste e a gente vai ver varíola. Isso. A peste, o presidente, o Pereira Passos, que era o prefeito do Rio de Janeiro, ele vai chamar o Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista, e vai dizer: Oswaldo Cruz, dá um jeito nisso aí, porque a doença, febre amarela, varíola, tá matando todo mundo. Ele resolve algumas coisas, como, por exemplo, a peste. A peste, ele faz uma campanha, gente, o brasileiro é muito bizarro. Ele faz uma campanha para contratar pessoas vacinadas, homens vacinados, para recolher os ratos da cidade. E ele faz uma campanha para estimular a população para recolher esses ratos, para caçar esses ratos. E ele pagava dinheiro para essa população. O que é que o brasileiro faz? O brasileiro precisa ser estudado. Eles passam a criar ratos para ganhar grana. Complicado, tá? né, o Brasil? Mas assim, dentro desse contexto, ele consegue vencer a peste, consegue enfrentar a peste, e aí entra a varíola, que é o caso da revolta da vacina. Isso, né? isso. Varíola estava matando, gente, 4 mil pessoas por ano no Rio de Janeiro, só para vocês terem uma ideia. Tá? Exatamente. Olha só. Pessoal, então assim, né, revolta da vacina, causa da revolta da vacina, a lei da vacina obrigatória que foi criada e gerou aí um tumulto com a população. O Rio de Janeiro parou por alguns dias, foi um quebra-quebra nas ruas, população versus polícia, e é claro, a situação foi contornada depois. Então a revolta da vacina foi uma das primeiras revoltas urbanas dessa república oligárquica. Eles revogaram essa ideia da vacina obrigatória, mas você, para ser contratado no emprego, para você fazer qualquer tipo de coisa no período, você tinha que apresentar um documento, uma declaração que você era vacinado. Então, assim, foi revogada a obrigatoriedade em termos de lei, mas a população, ainda assim, para fazer algumas coisas, precisava mostrar que era vacinado, né? Exatamente. Olha só, pessoal, e a gente vai dar um pulinho na história, um salto para a década de 20, até porque o horário, eu estou olhando ali no horário, e nós estamos aí, pessoal, lutando contra o tempo. Mas deixando bem claro, olha, depois do Rodrigues Alves, a gente tem o Afonso Pena, a gente tem o Nilo Peçanha, a gente tem o Hermes da Fonseca, o Venceslau Braz, o Epitácio Pessoa. Pessoal, essa galera aí, muito importante, alguns acontecimentos, algumas revoltas, né, alguns movimentos sociais aí que marcaram esse período, né? A gente tem aí um pouco do cangaço, a gente tem a Guerra do Contestado, a gente tem a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Então, tem muita coisa aí que, em virtude do tempo, a gente vai dar esse salto para a década de 20. E antes de avançarmos, vamos aqui para a nossa terceira pergunta, Jéssica. Olha aí, vamos agora para a terceira pergunta, a perguntinha do Cauã. Oi, professor Jéssica, eu sou o Cauã do Colégio Maristé. Eu gostaria de saber o que causou a decadência da República Oligárquica. Muito bem. Olha aí, o Cauã do Colégio Maristé fez a pergunta, né? O que provocou aí a decadência da República Oligárquica? Olha aí, pessoal, tivemos aí movimentos importantíssimos, né? Temos o tenentismo, temos a participação aí das oligarquias dissidentes. O que mais, Jéssica, aconteceu aí nessa década? Forte, de Copacabana. Galera, Coluna Prestes. Basicamente, o presidente Arthur Bernardes, né? Era Arthur Bernardes? Era, né? Isso, Era Arthur né? Bernardes. E aí, gente, o que a gente vai ver, dentro desse contexto de movimento no campo, na cidade, nos marinheiros, vários movimentos estão existindo. Vai estourar, o Arthur Bernardes vai assumir. O Arthur Bernardes lá na Coluna Prestes, né? Quando a gente falou Coluna Prestes, a Jéssica foi logo com o Arthur Bernardes, mas o Epitácio Pessoa, no governo, no finalzinho do governo dele, a gente tem as primeiras revoltas tenentistas, né? Que é o Forte de Copacabana, 18 Forte, ok? Mas o quente mesmo acontece lá, no Arthur Bernardes. A gente pode até, ir logo pro Arthur Bernardes, por quê? Porque foi um governo tenso, né, Jéssica? Sim. Arthur Bernardes, gente, ele foi um governo que foi extremamente autoritário, né? Ele decretou o estado de sítio e ele passou 4 anos do governo dele fechado no Palácio do Catete, para vocês terem uma ideia de como o governo dele ele foi de crise, né? Então a gente vai ver a Coluna Prestes acontecer. A gente vai ver anteriormente o primeiro 5 de julho, que foi o primeiro tenentismo. 2 anos depois acontecer o segundo 5 de julho, que não acontece por acaso, né, gente? Logicamente. O 5 de julho vai acontecer em homenagem ao primeiro, que é reivindicando o Arthur Bernardes.
os militares, gente, eles não queriam Arthur Bernardes no poder e reivindicavam várias outras coisas. Eles queriam ensino gratuito, eles queriam, para moralizar o país, eles queriam um voto fechado agora. Lembra que o voto era aberto, você ia chegar, e aí acontecia o voto de cabresto. Então, para moralizar esse país, para acabar com corrupção e tal, eles falavam de um voto fechado, tá? Isso, o voto secreto, voto né, secreto. galera? O voto secreto. Então tá aí, esse foi o governo aí, Arthur Bernardes. Lembrando, pessoal, que essa década de 20 vai ser o período em que, né, a política do café com leite vai sofrer aí crises, e até que em 1929, né, nós temos de fato a crise final que derrubou o pacto, que quebrou aí o acordo no governo de Washington Luiz, que foi o último presidente da República Oligárquica. Olha aí o slogan do governo dele: governar é abrir estradas. Ele saiu construindo aí um monte de estradas, dentre elas, em especial, rodovia Rio-São Paulo, ok? Mas o principal aí, gente, desse governo é justamente a crise da política do café com leite, que é um reflexo da crise do capitalismo norte-americano. 1929, pessoal, Estados Unidos, maior comprador de café do Brasil. Da bolsa. Exatamente, a Bolsa de Valores lá quebra, inicia toda aquela crise e os Estados Unidos se fechou para o mundo. E o Brasil sofreu aí realmente os efeitos dessa crise econômica. Vale ressaltar que, preocupado com isso, Washington Luiz ele quebra o acordo da política do café com leite, deixou de apoiar um mineiro para apoiar um outro político paulista, Júlio Prestes. Minas Gerais, então, não gostou nem um pouco, né, Jéssica, disso. Se juntou com o Rio Grande do Sul, a Paraíba, e juntos lançaram quem? Aliança Liberal. E lançaram o nome do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. E quase não sai do poder. Exatamente. Sai do poder com a morte. Eita, exatamente. E aí, olha, um embate aí realmente grande. Júlio Prestes e Getúlio Vargas. E quem ganhou, hein? Júlio Prestes. Júlio Prestes. A Eleições máquina. fraudulentas. Exatamente. Ganhou Júlio Prestes, né? Exatamente. Júlio Prestes venceu, mas ele não chegou a assumir o poder, né, Jéssica? E nem o Washington Luiz chegou a concluir o seu mandato. Porque estourou o quê? A Revolução de 30. Revolução ou golpe, hein, Jéssica? E aí, Helder? Tá mais para um golpe, tá, né, pessoal? Mas aí os que participaram chamaram de revolução, né? Mas vale ressaltar que nós não tivemos nenhuma mudança radical, até porque as oligarquias do café com leite, né, praticamente, principalmente a do café, sai de cena e entram as outras oligarquias, sim, oligarquias dissidentes. Então, Getúlio Vargas ele era membro dessa oligarquia gaúcha, né, uma oligarquia dissidente. Então, a chegada de Vargas no poder marca o fim da República Oligárquica e o início da famosa Era Vargas, viu, Jéssica, que será o nosso segundo episódio da saga, né, Brasil República. Tem mansão, viu? Exatamente. Olha aí, pessoal, Jéssica, olha, nós fomos bem pontuais, 1 hora, conseguimos aí fazer um panorama geral. E assim, gente, okay? Vocês viram os principais pontos, pode ter certeza. Isso, claro, que faltou alguns presidentes, mas os principais aspectos da República Velha, vocês viram. Exatamente. E olha só, vamos aqui rapidamente dar um alôzinho aqui, ok? Maria Carolina, Eduardo, a Rejane Sabino, a mãe do Matheus Sabino, que está acompanhando também. Forte abraço, Matheus, meu amigo. Matheus aí faz umas lives bacanas, viu, galera? Depois dá uma olhada no canal dele aí, que é interessante, muito estudioso. Aí, o Matheus Sabino, ok? E por último aqui, Jéssica, eu gostaria também de falar um pouquinho sobre, né, uma lista de assuntos, olha aí, bacana, que foi divulgada inclusive nesses dias, os assuntos que mais caem no Enem de História, Jéssica. E olha só, o tema que nós estamos discutindo, que nós discutimos hoje, pessoal, 14% aí, né, de probabilidade, digamos assim, nas provas do Enem. Então é um tema muito importante, Primeira República. Tá aí, olha, Brasil Império, Era Vargas, período liberal democrático, Idade Média, que a Jéssica inclusive fez uma live lá com o tio Michael. Tá lá, assistam. Assistam, né? Idade Antiga, ditadura civil-militar. Ou seja, o Enem que iniciou como aquela prova meio que imprevisível, mas já tá ficando, né? Sim. A gente já sabe quais são aqueles assuntos que mais caem. Então tá aí, depois dá uma olhadinha nessa lista, pessoal. Vale muito a pena.
Minha amiga Jéssica, e suas considerações finais. Primeiro, Jéssica, eu quero agradecer demasiadamente a sua participação na live, né? Quando eu pensei em fazer essa série Brasil República, o seu nome foi um dos primeiros que veio pela sua competência, né? Pela grande professora que você é. E lhe agradeço muito porque você prontamente, né, atendeu o pedido e já, olha, pode marcar e tá aqui. Iniciamos, né, essa série bacana com uma grande professora de história. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Jéssica, suas considerações. Eu que agradeço, Helder, o convite. Helder, você pode me convidar para fazer live meia-noite que eu venho. Venho meia-noite para fazer porque o Helder é meu mestre, gente. Eu sigo algumas pessoas, alguns professores que me inspiraram nessa profissão. Opa. E você é um deles, viu, Helder? Obrigado, pode ter certeza. Show de bola, show. E estar ao seu lado, para mim, já é um grande privilégio. A recíproca é verdadeira, viu, professora? A recíproca é verdadeira. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Um forte abraço, um beijo no coração de todos e até próxima terça-feira, pessoal. Olha aí, surpresa, viu? Temos uma super aula interdisciplinar na próxima terça-feira, bem bacana. Não vou falar agora não, deixar fazer surpresa aí, beleza? Antes, olha o recadinho aqui do professor Marcelo Brilhante, nosso coach aqui do Campeões do Vestibular. Olha um recadinho importante para você que vai fazer a prova. Vamos lá! Olá, meu amigo! Aqui é o Marcelo Brilhante e vim trazer mais um recado aqui nesse programa espetacular Campeões do Vestibular. Meus amigos alunos, para poder desenvolver em qualquer coisa, você vai ter que ter um planejamento. Separa os horários da tua semana e começa a fazer um planejamento de tudo que você vai precisar fazer. Separa um horário para você poder malhar, para você poder assistir um pouco de televisão. Separa um horário para ver o teu celular, mas não deixa de organizar o máximo de tempo para estudar. Quem consegue organizar o horário e priorizar o estudo vai ter um desenvolvimento muito maior. Aquele que senta numa cadeira e não sabe o que vai estudar, com certeza vai ter muitos prejuízos em toda a sua caminhada. Então a dica que eu dou hoje é planejamento. Grandes ações requerem grandes planejamentos. Um abraço. Campeões do Vestibular.